Hoje daremos seguimento ao desafio da Lei Seca no terceiro dia, onde leremos juntos a Resolução 23659 de 2021. Se você não acompanhou os dias anteriores, recomendo ir para os outros vídeos dessa série. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Novamente vamos ler juntos artigo por artigo. E essa é a parte mais importante dessa norma. E eu a dividi em 2 dias, hoje e amanhã. Vamos começar a falar sobre as operações do cadastro eleitoral. Aqui veremos a prática do trabalho no cartório, alistamento, transferência, revisão e segunda via. Preparados? Hoje vamos explorar dos artigos 22 ao 47. Olá, meu nome é Carla Patrícia, eu fui aprovada em 7 tribunais eleitorais. Neste canal trago muitas dicas de como gabaritar a sua prova no concurso da Justiça Eleitoral. E antes de começar, eu te convido a se inscrever neste canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para ser avisado de quando subir o próximo vídeo dessa série. Vamos lá? Pegue a sua legislação e me acompanhe. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Mas acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, muita calma nessa hora, manda essa tristeza embora. Das operações do cadastro eleitoral. Das disposições gerais sobre as operações do cadastro eleitoral. Artigo 22. Serão efetivadas no cadastro eleitoral as seguintes operações: alistamento, transferência, revisão e segunda via. Artigo 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município. A fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fins de candidatura, retroagirá a data em que requerida a operação de alistamento ou transferência que tenha sido devidamente concluída, independentemente de data em que seja processado o lote do RAI, ou venham a ser consideradas satisfeitas eventuais diligências. Na revisão e na segunda via, a data de fixação do domicílio eleitoral não será alterada. Artigo 24. A situação da inscrição eleitoral define sua disponibilidade para o exercício do voto e para a realização das operações do cadastro eleitoral, e será uma das seguintes: regular, quando a inscrição não estiver envolvida em duplicidade ou pluralidade e estiver disponível para o exercício do voto e habilitada para a transferência, a revisão e a segunda via. Suspensa, quando, em razão de conscrição ou de suspensão de direitos políticos, a inscrição estiver temporariamente indisponível para o exercício do voto, mas habilitada para a transferência, a revisão e a segunda via. Cancelada, quando a pessoa houver incorrido em uma das causas de cancelamento prevista na legislação eleitoral, ficando a inscrição indisponível para o exercício do voto e somente habilitada para a transferência ou a revisão nos casos previstos nesta resolução. Coincidente, quando estiver agrupada em decorrência de semelhança de dados biométricos ou biográficos, identificada em batimento e até decisão da autoridade judiciária não puder ser objeto de transferência e revisão, figurando como não liberada se a inscrição coincidente não estiver disponível para o exercício do voto, e liberada se a inscrição coincidente estiver disponível para o exercício do voto. Incoincidente, quando estiver agrupada em decorrência de batimento em razão de dados biométricos coletados na operação não coincidirem com os já existentes no cadastro e até decisão da autoridade judiciária não puder ser objeto de transferência e revisão e figurar necessariamente como não liberada. E inexistente, quando a inserção da inscrição no cadastro eleitoral for inviabilizada em decorrência de decisão de autoridade judiciária
ou de atualização automática pelo sistema após o batimento, ficando indisponível para todos os fins. Artigo 25. É vedada a transferência e a revisão de inscrição envolvida em coincidência ou cancelada em decorrência de perda de direitos políticos ou por decisão de autoridade judiciária. Artigo 26. Será admitida a transferência, revisão com reutilização do número de inscrição cancelada por motivo de falecimento, duplicidade ou pluralidade, não exercício do voto em 3 eleições consecutivas e revisão de eleitorado, desde que comprovada a inexistência de outra inscrição liberada, não liberada, regular ou suspensa em nome da pessoa. Existindo mais de uma inscrição cancelada em nome da pessoa nas condições previstas no caput deste artigo, deverá ser aproveitada a que foi utilizada para o exercício do voto pela última vez, ou, na ausência dela, a mais antiga. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, caso já não registrado no histórico, o código relativo ao cancelamento por determinação da autoridade judiciária deverá ser comandado para as inscrições que não forem regularizadas. Artigo 27. Será admitido o restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco em virtude de incorreto lançamento dos códigos ASES relativos a falecimento, decisão da autoridade judiciária e revisão do eleitorado. Parágrafo único. O restabelecimento será efetivado por meio de comando próprio e permitirá a utilização da inscrição para quaisquer operações. Artigo 28. Dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição, não serão recebidos requerimentos de alistamento, transferência ou revisão. Parágrafo único. O recebimento dos requerimentos de que trata o caput deste artigo será retomado em todas as unidades de atendimento da Justiça Eleitoral em âmbito nacional após o processamento dos dados de eleição, com observância à data limite fixada na resolução que trata do cronograma do cadastro eleitoral. Do alistamento. Artigo 29. O alistamento será realizado quando a pessoa requerer inscrição e, em seu nome, não for identificada inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou do exterior, ou a única inscrição localizada em seu nome estiver cancelada por determinação de autoridade judiciária. Artigo 30. A partir da data em que a pessoa completar 15 anos, é facultado o seu alistamento eleitoral. Nos anos em que se realizarem eleições ordinárias, o alistamento de que trata o caput deste artigo deverá ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para requerimento de operações do cadastro. O alistamento será requerido diretamente pela pessoa menor de idade e independe de autorização ou assistência de seu representante legal. O título eleitoral emitido nas condições deste artigo somente surtirá o efeito previsto no artigo 11 desta resolução quando a pessoa completar 16 anos. Artigo 31. O alistamento eleitoral da pessoa analfabeta é facultativo, previsto em Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Artigo 32. O alistamento eleitoral é obrigatório para as pessoas maiores de 18 anos, observadas quanto à aplicação de sanção por alistamento tardio, o disposto no artigo 33 desta resolução, previsão da Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2A. Parágrafo único. Tendo em vista a vedação constitucional ao alistamento eleitoral, não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos, considerado o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 35 desta resolução. Artigo 33. Incorrerá em multa a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato do alistamento a pessoa brasileira nata, nascida em território nacional, que não se alistar até os 19 anos. Nata, nascida em território nacional ou nascida no exterior, filha de brasileiro ou brasileira, registrada em repartição diplomática brasileira, que não se alistar até os 19 anos. E naturalizada, maior de 18 anos, que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira.
Não se aplicará a sanção prevista no caput deste artigo à pessoa brasileira nata que requerer sua inscrição até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos, na hipótese do inciso 1 deste artigo, ou a data em que se completar 1 ano de sua opção pela nacionalidade brasileira, na hipótese do inciso 2 deste artigo. A pessoa que se alfabetizar após a idade prevista no artigo 32 desta resolução e a pessoa que declarar perante qualquer juízo eleitoral, sob as penas da lei, seu estado de pobreza. A não apresentação dos documentos que prove a data da opção ou da aquisição da nacionalidade brasileira, nos termos dos incisos 2 e 3, acarretará a cobrança da multa da pessoa alistanda maior de 19 anos, mas não impedirá seu alistamento em condições idênticas à das demais pessoas brasileiras. Artigo 34. Para o alistamento, a pessoa requerente apresentará um ou mais dos seguintes documentos de identificação: carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, certidão de nascimento ou de casamento expedida no Brasil ou registrada em repartição diplomática brasileira e transladada para o registro civil, conforme legislação própria. Documento público do qual se infira ter a pessoa requerente a idade mínima de 15 anos e do qual conste os demais elementos necessários à sua qualificação. Documento congênere ao registro civil expedido pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, da pessoa requerente. 6. Publicação oficial da portaria do Ministro da Justiça e do documento de identidade de que tratam os artigos 22 do Decreto 3927 de 2001 e 5º da Lei 7116 de 83 para as pessoas portuguesas que tenham obtido o gozo dos direitos políticos no Brasil. Parágrafo único. A apresentação de mais de um documento somente será exigível nas situações em que o primeiro documento apresentado não contenha, por si só, todos os dados para os quais se exige comprovação. Artigo 35. A apresentação de certificado de quitação militar somente é obrigatória para os alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos. Para os fins do caput, apenas se consideram conscritos, nos termos da legislação militar, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para a seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial. Pode-se alistar eleitor, independentemente de apresentação do certificado de quitação correspondente, o brasileiro para o qual ainda não tenha se iniciado o período de conscrição, ainda que, completados 18 anos, esteja em curso o prazo de apresentação ao órgão de alistamento militar e, após 31 de dezembro do ano que completar 45 anos, tenha findado o período de conscrição, mesmo que permaneça sujeito ao serviço militar obrigatório nos termos da legislação militar. Em caso de eleitor alistado antes do início do período de conscrição, a inscrição eleitoral terá seus efeitos suspensos, uma vez comunicado pela autoridade competente o início da prestação do serviço militar inicial obrigatório. Se tiverem cumprido suas obrigações militares no país de sua nacionalidade anterior, o brasileiro nato, que tenha optado pela nacionalidade brasileira, e o brasileiro naturalizados são obrigados, enquanto pertencerem à classe dos conscritos, a apresentar no alistamento o certificado de dispensa de incorporação previsto na legislação militar. O certificado de quitação militar poderá ser exigido para fins de inativação do ASE correspondente à suspensão dos direitos políticos, quando a comunicação não houver ocorrido por meio próprio. Não se exigirá certificado de quitação militar da mulher transgênera, ainda que, até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos, seu registro civil indique o gênero masculino. Será exigido o certificado de quitação militar do homem transgênero que tenha retificado o gênero em seu registro civil até 31 de dezembro do ano em que completou 19 anos. O documento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para fins de complementação dos documentos de identificação
previstos no artigo 34 desta resolução. Artigo 36. A atribuição do número de inscrição à pessoa alistanda será feita de forma automática pelo sistema, observado o disposto neste artigo. Parágrafo único. O número de inscrição será composto por até 12 algarismos, assim discriminados. Os 8 primeiros algarismos serão sequenciados, desprezando-se na emissão os zeros à esquerda. Os 2 algarismos seguintes serão representativos da unidade da federação de origem da inscrição, conforme os códigos constantes da seguinte tabela: 01 São Paulo, 02 Minas Gerais, 03 Rio de Janeiro, 04 Rio Grande do Sul, 05 Bahia, 06 Paraná, 07 Ceará, 08 Pernambuco, 09 Santa Catarina, 10 Goiás, 11 Maranhão, 12 Paraíba, 13 Pará, 14 Espírito Santo, 15 Piauí, 16 Rio Grande do Norte, 17 Alagoas, 18 Mato Grosso, 19 Mato Grosso do Sul, 20 Distrito Federal, 21 Sergipe, 22 Amazonas, 23 Rondônia, 24 Acre, 25 Amapá, 26 Roraima, 27 Tocantins, 28 Exterior. ZZ. Os 2 últimos algarismos constituirão dígitos verificadores, determinados com base no módulo 11, sendo o primeiro calculado sobre o número sequencial e o último sobre o código da unidade da federação, seguido do primeiro dígito verificador. Da transferência. Artigo 37. A transferência será realizada quando a pessoa desejar alterar seu domicílio eleitoral, em conjunto ou não com a eventual retificação de dados ou regularização de inscrição cancelada e for encontrado em seu nome em município diverso ou no exterior, número de inscrição regular suspensa ou, se cancelada, por motivo que permita a sua reutilização. Artigo 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências: apresentação do requerimento perante a unidade de atendimento da Justiça Eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente, transcurso de pelo menos 1 ano do alistamento ou da última transferência, tempo mínimo de 3 meses de vínculo com o município, dentre aqueles aptos a configurar o domicílio eleitoral, nos termos do artigo 23 desta resolução, pelo tempo mínimo de 3 meses, declarado sob as penas da lei pela própria pessoa. Regular cumprimento das obrigações de comparecimento às urnas e de atendimento às convocações para auxiliar nos trabalhos eleitorais. Os prazos previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo não se aplicam à transferência eleitoral de servidora ou servidor público civil e militar ou de membro de sua família por motivo de remoção, transferência ou posse. Lei 6.996 de 82, artigo 8º, parágrafo único. E indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, trabalhadoras e trabalhadores rurais, safristas e pessoas que tenham sido forçadas, em razão de tragédia ambiental, a mudar sua residência. Não comprovada de plano a regularidade das obrigações referidas no inciso 4 deste artigo, e não sendo o caso de isenção, será cobrada do eleitor ou da eleitora multa no valor arbitrado pelo juízo da zona eleitoral de sua inscrição. Se a multa devida por ausência às urnas ou por desatendimento a convocações para os trabalhos eleitorais ainda não tiver sido arbitrada pelo juízo eleitoral competente, o eleitor ou a eleitora poderá optar, desde logo, por recolhê-la no valor máximo, não decuplicado, previsto na legislação. Feito o pagamento da multa, será concluída a transferência e, se for o caso, do parágrafo 3º deste artigo, será feita a comunicação ao juízo competente
com vistas à extinção de eventual procedimento administrativo em que se apure a situação de mesário faltoso. Da revisão. Artigo 39. Será realizada a operação de revisão quando a pessoa necessitar alterar o local de votação no mesmo município, ainda que não haja mudança de zona eleitoral, retificar os dados pessoais ou, nas hipóteses em que for permitida a reutilização do número de inscrição, regularizar a situação de inscrição cancelada. A revisão poderá ser processada independentemente da existência de pendência relativa às obrigações referidas no inciso 4 do artigo 38 desta resolução, hipótese na qual não inativará o comando ASE respectivo. Provimento da Corregedoria Geral Eleitoral especificará as hipóteses do inciso 2 deste artigo. A retificação ou atualização de dados pessoais que não sejam utilizados para fins de batimento e que não impacte o exercício do voto dispensarão a operação de revisão, podendo ser feitas mesmo após o termo final previsto no artigo 28 desta resolução, mediante simples comando ASE respectivo, de ofício à vista de documento comprobatório, por compartilhamento de dados autorizado pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, na forma do parágrafo 3º do artigo 9 desta resolução, ou a pedido do eleitor ou da eleitora. Segunda via. Artigo 40. No caso de perda, extravio, inutilização ou dilaceração do título eleitoral, a pessoa que possuir inscrição regular ou suspensa poderá requerer ao juízo de seu domicílio eleitoral a expedição de segunda via do título eleitoral. A operação de que trata o caput deste artigo não possibilitará a alteração de dados constantes do cadastro eleitoral, o que poderá ocorrer após a retificação de dados a que alude o parágrafo 3º do artigo 39 desta resolução. Alternativamente, a segunda via poderá ser emitida a via digital do título eleitoral por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral ou reimpresso o documento a partir do sítio eletrônico do Tribunal Eleitoral. A emissão de segunda via se dará a qualquer tempo e poderá ser efetivada mesmo se existir pendência relativa às obrigações referidas no inciso 4 do artigo 38 desta resolução, hipótese na qual não se inativará o comando ASE respectivo. Do processamento das operações do cadastro eleitoral, do requerimento de alistamento eleitoral, RAI. Os pedidos de alistamento, revisão, transferência e segunda via, inclusive no caso de pessoa residente no exterior, serão formalizados perante a Justiça Eleitoral por meio do requerimento de alistamento eleitoral, RAI, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em modelo a ser preenchido e processado eletronicamente. Parágrafo único. O sistema de gestão do cadastro eleitoral, de que trata o parágrafo único do artigo 1º desta resolução, conterá os campos correspondentes ao formulário RAI, de modo a viabilizar a apreciação do requerimento pelo juízo eleitoral. Artigo 42. Os campos do formulário RAI serão detalhados em ato da Corregedoria Geral Eleitoral e serão orientados à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à autodeclaração e das finalidades de adequada identificação da pessoa eleitora e de coleta de informações necessárias para o aperfeiçoamento e a especialização dos serviços eleitorais, devendo ser previstos necessariamente nome civil, nome social para uso exclusivo por pessoa transgênera que não fez retificação do registro civil, gênero com as opções masculino e feminino, identidade de gênero com as opções mínimas cisgênero, transgênero e prefere não informar, raça em correspondência ao quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, possibilidade de identificação da pessoa como indígena e quilombola ou integrante de comunidade remanescente, bem como de indicação da etnia ou comunidade quilombola a que pertence e, ainda, a língua que pratica de forma exclusiva ou concomitante com o português. Filiação, contendo 4 campos para identificação de genitores, sendo 2 identificados como mãe e 2 como pai, de modo a que possam ser incluídas pessoas do mesmo gênero e acolhida a realidade das famílias mono ou pluriparentais.
Data de nascimento com possibilidade de indicação pela pessoa requerente de que possui ou não irmã gêmea ou irmão gêmeo. Possibilidade de identificar com detalhamento adequado tratar-se de pessoa com deficiência ou outra condição que, por dificultar ou impedir o exercício do voto, deva ser considerada nas políticas de governança eleitoral para promover a ampliação do exercício da cidadania. Domicílio eleitoral para identificação de município ou do Distrito Federal como localidade onde a pessoa, comprovado um dos vínculos a que se refere o artigo 23 desta resolução, exercerá o direito ao voto. Endereço de residência ou de contato que não necessariamente corresponderá ao domicílio eleitoral, podendo o preenchimento do campo ser dispensado em caso de informação de tratar-se de pessoa em situação de rua ou sem moradia fixa. Grau de instrução que deve permitir identificar pessoa analfabeta, para a qual são facultativos o alistamento eleitoral e o voto. Documento de identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF. Nacionalidade, naturalidade, estado civil, ocupação, telefone, e-mail e zona eleitoral, local de votação e sessão eleitoral. Serão preenchidos, conforme a autodeclaração da pessoa requerente, os campos previstos nos incisos 3, 4, 5, 6 e 9. Serão prestadas pela pessoa requerente, sem necessidade de comprovação, as informações relativas ao campo 2, 12, 17, 18 e 19 e a existência de irmã gêmea ou irmão gêmeo. Será exigida a comprovação documental do vínculo informado para a finalidade de fixação do domicílio eleitoral, ressalvadas as situações de pertencimento a comunidades indígenas ou quilombolas, pessoa em situação de rua ou indicação do domicílio dentre endereços previamente cadastrados em decorrência de cruzamento de dados realizado nos termos do caput e do parágrafo 2º do artigo 9 desta resolução. A Corregedoria Geral Eleitoral poderá editar provimento para regulamentar de modo uniforme em todo o país a comprovação a que alude o parágrafo 3º deste artigo, sem prejuízo da atuação das corregedorias regionais e dos juízos eleitorais, para sanar, no âmbito de sua competência, dúvidas decorrentes de situação não regulamentadas. As regulamentações e atos expedidos conforme o parágrafo 4º deste artigo terão como prioridade a facilitação do exercício dos direitos políticos por cidadãs e cidadãos, observadas as diretrizes do artigo 1º desta resolução. O endereço de que trata o inciso 11 deste artigo terá a finalidade específica de recebimento de comunicações da Justiça Eleitoral e será declarado pela pessoa ou escolhido entre aqueles previamente cadastrados na forma do caput do artigo 9 desta resolução, sem necessidade de comprovação. Presumem-se válidas as notificações e intimações relativas a serviços eleitorais e a procedimentos administrativos e judiciais, à exceção daqueles para os quais se exige declaração específica no registro de candidatura, que sejam dirigidas à pessoa no endereço expressamente indicado nos termos do parágrafo 6 deste artigo. A pessoa que, para os fins do parágrafo 6º deste artigo, indicar endereço em localidade diversa do seu domicílio eleitoral, não se desobriga de atender às convocações e comunicados feitos em caráter geral pela Justiça Eleitoral, tais como os relativos à revisão do eleitorado e às eleições suplementares que abranjam o município em que é eleitora. Antes de confirmado o preenchimento do campo previsto no inciso 12 deste artigo, a pessoa que se identificar como analfabeta, que lê e escreve, será informada sobre a facultatividade do alistamento e do voto para as pessoas analfabetas e sobre a obrigatoriedade de ambos para as pessoas alfabetizadas. É obrigatória a exibição do documento de identificação do eleitor ou da eleitora, devendo ser inserido no RAI o número e o órgão expedidor e, quando disponível, o número de inscrição no cadastro de pessoa física, CPF. O local de votação será definido conforme a preferência manifestada pela pessoa dentre os locais disponíveis na zona eleitoral, os quais constarão com os respectivos endereços de listagem disponibilizada no momento do atendimento e, também, nos sítios eletrônicos e aplicativos da Justiça Eleitoral. Na definição da sessão eleitoral, será assegurada a acessibilidade a pessoas com deficiência. Artigo 43.
O documento cuja exibição seja necessária para a realização de operações do cadastro eleitoral poderá ser apresentado em forma digital, desde que esta seja prevista em lei ou, caso não prevista, que o documento ofereça a possibilidade de verificação de sua autenticidade. Parágrafo único. A Corregedoria Geral Eleitoral expedirá orientações aos tribunais regionais em relação a situações que possam gerar dúvidas, com observância às diretrizes contidas no artigo 1º desta resolução. Do preenchimento do RAI. Artigo 44. O preenchimento do RAI será feito diretamente por atendente da Justiça Eleitoral no momento do atendimento à pessoa ou em caráter prévio pela própria pessoa mediante utilização de serviço disponibilizado no sítio do Tribunal Superior Eleitoral na internet para essa finalidade, o título NET ou sistema que venha a substituir. Parágrafo único. Se há existência de restrições cadastrais, o requerimento da operação impedir a utilização do serviço de que trata o inciso 2 deste artigo, a pessoa deverá comparecer à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral para a regularização. Artigo 45. Em caso de operação requerida na forma do inciso 2 do artigo 44 desta resolução, os dados informados no formulário eletrônico comporão o RAI. O protocolo gerado após o envio eletrônico dos dados não comprova a regularidade da inscrição ou a quitação eleitoral, destinando-se exclusivamente a informar o número e a data da solicitação. Tratando-se de pessoa cujos dados biométricos já constem do banco de dados da Justiça Eleitoral e estando disponível funcionalidade que permita a inequívoca identificação da pessoa requerente, a operação poderá ser concluída remotamente por intermédio de aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral ou pela utilização de serviço disponibilizado no sítio do Tribunal Superior Eleitoral. Não se verificando a hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a operação somente será efetivada com o comparecimento da pessoa requerente à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral, a fim de apresentar os documentos que comprovem os dados informados e, quando for o caso, o recolhimento da multa devida. O requerimento prévio será excluído do sistema a pedido da pessoa que o formulou ou, se no prazo de 30 dias não for convertido em RAI. Os documentos remetidos à Justiça Eleitoral por meio digital, à exceção da foto selfie, devem ser descartados da base de dados do TSE em 90 dias a contar do deferimento do RAI, salvo se pendente diligência ou apuração de irregularidade. O descarte de que trata o parágrafo 5º deste artigo observará as normas legais relativas à eliminação de documentos digitais, sendo precedido de publicação de edital e autorização do setor competente do TSE. Artigo 46. Os tribunais regionais eleitorais, observadas as particularidades locais, inclusive quanto à inviabilidade ou dificuldade de acesso a serviços digitais, deverão dispor sobre o atendimento presencial em comunidades isoladas, localidades que, por suas características, dificultem ou onerem demasiadamente o comparecimento da pessoa à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral e locais onde se encontrem pessoas eleitoras justificadamente impedidas de comparecerem ao cartório eleitoral. Artigo 47. Concluída a operação na forma dos incisos 1 do artigo 44 ou parágrafo 2º do artigo 45 desta resolução, a pessoa será informada de que o deferimento fica sujeito à verificação pelo juiz eleitoral da regularidade do pedido e do atendimento a eventuais diligências e que lhe é possível verificar o resultado da análise junto ao cartório eleitoral por meio do aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral ou mediante consulta da sua situação eleitoral no sítio do Tribunal Superior Eleitoral. Ufa! Acabamos! Bom, aqui vimos muitos pontos importantes. Uma novidade da resolução ao que tange ao alistamento é que agora debutou, se alistou. Ou seja, a partir da data que a pessoa completar 15 anos, já é facultado o seu alistamento eleitoral. Mas essa pessoa só poderá votar quando completar 16 anos. Não é mais necessário que, neste caso, o requerimento de alistamento seja feito em anos eleitorais, tá? Então, se alistar significa se inscrever como eleitor. Então, é inscrição no cadastro eleitoral. Então, o alistamento ocorrerá quando o alistando requerer inscrição
e em seu nome não foi identificado nenhuma outra inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou do exterior, ou se a única inscrição localizada estiver cancelada por determinação da autoridade judiciária. Vimos também sobre a transferência. Para realizar uma transferência, é necessário que o eleitor já possua uma inscrição. Ocorrerá sempre que ele desejar alterar o seu domicílio e ainda efetuar simultaneamente a retificação de dados no cadastro eleitoral. Uma vez transferido, o eleitor permanecerá com o número originário da inscrição e deverá ser obrigatoriamente consignado no campo próprio a sigla do estado, anterior. Então vamos imaginar João, João, eleitor que mora em São Paulo, cuja sigla é 01, e decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, 03. Devido à oportunidade de emprego, então ele foi para o Rio de Janeiro. Então, ao se mudar para o novo estado, João precisa transferir o seu título eleitoral para poder votar nas eleições locais. Então, após realizar a transferência do título, João permanecerá com o mesmo número de inscrição que possuía em São Paulo. Isso significa que não receberá um novo número de título eleitoral, só por ter se mudado para outro estado. Ao ser atendido lá no cartório no Rio de Janeiro para efetuar a transferência, o campo próprio do título eleitoral de João será atualizado, indicando a sigla do estado anterior, que é São Paulo, ou seja, 01. Isso serve para deixar registrado que João era um eleitor do estado de São Paulo anteriormente, mas agora está apto a votar no Rio de Janeiro. Então não confunda, o número não muda, isso é muito importante. Já a revisão de dados, não confunda com revisão de eleitorado, é quando o eleitor necessita alterar local de votação no mesmo município, ainda que haja mudança de zona eleitoral. Ou também para retificar dados pessoais ou regularizar a situação de inscrição cancelada por falecimento, duplicidade, pluralidade, ou por ter deixado de votar em 3 eleições consecutivas e ainda revisão de eleitorado. A revisão, o título eleitoral será expedido automaticamente e a data do domicílio do eleitor não será alterado. Então vamos imaginar Ana. Ana é uma eleitora que mora na cidade de Curitiba, no Paraná. Ela precisou alterar o seu local de votação no mesmo município, devido a uma mudança de residência, por exemplo, para outra região da cidade. Ao realizar essa revisão de dados, Ana foi até o cartório responsável por sua área de domicílio para fazer as alterações necessárias em seu título eleitoral. Ela informou sua nova zona eleitoral e seção eleitoral, pois agora morava em um bairro diferente dentro de Curitiba. Durante a revisão, Ana também aproveitou para retificar alguns dados pessoais que estavam desatualizados em seu cadastro, como o nome de solteira, número de telefone, endereço de e-mail. Além disso, ela pode regularizar sua situação de inscrição, que estava cancelada por ter deixado de votar em 3 eleições consecutivas. Para isso, ela pagou as multas correspondentes aí. Então, depois dessas atualizações e regularizações, o título de Ana vai ser expedido automaticamente e ela vai receber um novo comprovante de sua inscrição eleitoral com as informações atualizadas. Então, apesar das mudanças no título, a data de domicílio de Ana não foi alterada, pois ela continua morando em Curitiba, tá? Isso é importante. Então, gravou? O que você vai fazer agora? Tire 30 minutos e responda 20 questões filtradas com esses artigos da resolução, tá? Ao resolver essas questões, você vai receber um feedback instantâneo sobre o seu desempenho e compreensão desse conteúdo. Isso vai permitir que você corrija seus erros e melhore seu aprendizado. A combinação da leitura atenta dos artigos com a resolução de questões é uma estratégia muito boa para reforçar o seu aprendizado e verificar as lacunas, desenvolver habilidades de pensamento crítico e se preparar adequadamente para a prova. Responder questões de múltipla escolha, nesse caso aqui no formato de prova, é o ideal. Para dar esse upgrade nessa etapa, se você não tiver, recomendo o meu banco de 100 questões inéditas sobre resolução, que vai estar disponível na descrição desse vídeo, tá? Não deixe de praticar o que vimos hoje e amanhã nos encontraremos novamente para o 4º dia de desafio. Até lá!